Só uma coisa. Quer outra claquete? Por favor. Valeu. Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom e hoje eu estou com... Felipe Braga. Que é... Eu sou roteirista e produtor, dirijo ocasionalmente, mas nos últimos anos eu tenho atuado sobretudo nessa nova função que a televisão nos exige, chamada showrunner. Gente, a pessoa que eu mais confio no audiovisual falou que ele é o melhor showrunner que ela conhece, por isso que ele tá aqui. Somos poucos, acho que é por isso. Não, o pior é que é pra Paula elogiar. A Paula Knudsen elogiou, gente. Isso aí é o maior elogio do mundo. Como que vira showrunner? O showrunner, por definição, tem que ser, o showrunner é um roteirista que ascende à posição de produtor, né? Acende não pirotécnico, gente, não é de botar fogo em si mesmo. Que começa a atuar como produtor, né? Então, showrunner é uma função que um roteirista exerce na cadeira de produtor, né? Então, não é todo mundo, para ser honesto, não é todo mundo que concorda comigo, então há um debate, mas na minha opinião, um não roteirista não pode trabalhar na função de showrunner, porque o showrunner, ele por definição, ele lidera, né, o grupo de roteiristas, ele lidera os diretores, ele lidera os roteiristas sem escrever, ele lidera os diretores sem dirigir. Eu brinco que ser showrunner é meio ser barman que não bebe, entendeu? Mas é isso, ele tem que, na minha opinião, o showrunner ele tem que obrigatoriamente ser um roteirista que escreve, porque no final das contas ele vai ter que sentar ali, mexer em texto, né? E negociar texto com os roteiristas, com os diretores e com a produção física mesmo. É engraçado perguntar isso para alguém que veio de roteiro, porque na minha cabeça tem que ter tanto uma visão do todo que não necessariamente tem que ser um roteirista, mas alguém que saque muito disso, mas que tenha a visão macro da obra. E certamente há exceções, de showrunners que não são roteiristas ou que não escrevem e tudo. Mas eu acho que são exceções mesmo. Eu acho que ter essa experiência de roteiro, depois de liderar um grupo de roteiros e finalmente de ter que fazer essa negociação permanente, cotidiana entre os diferentes departamentos todos, é fundamental e tudo. Pra galera que tá assistindo a gente não sabe o que você já fez, conta. Mais do que eu fiz, deixa eu falar um pouco sobre como as coisas aconteceram, até porque elas são um reflexo da evolução do mercado, assim, um pouco nos últimos 20 anos. Eu tive a sorte de ter 18, 19, 20 anos quando a primeira leva de canais internacionais chegou ao Brasil, né? Eu também. E isso foi uma sorte grande, né? Sorte faz parte nesses momentos todos. Então, eu fui co-roteirista de uma das primeiras séries da HBO no Brasil, Mandrake, que era liderada pelo José Henrique Fonseca, que me ensinou, que me ensinou muito do que eu sei e que eu era ali um moleque jovem com tempo disponível e vontade de trabalhar no momento em que esses canais estavam chegando. A partir desse momento, a partir do Mandrake, eu trabalhei em alguns projetos, sou um subproduto orgulhosamente da HBO, então depois do Mandrake eu escrevi outras séries para eles, Destino São Paulo, Destino Rio, Destino Salvador e tudo, que não são séries turísticas, são séries que a O2 produziu muito legais sobre comunidades estrangeiras, né, nessas cidades todas. Eu também já dirigi, já produzi alguns documentários para a HBO. Eu dirigi e produzi o primeiro Bailarino já na Los Bragas, que é um projeto do qual eu tenho muito orgulho, que a gente filmou ele inteiro, quase que inteiro, dentro da Royal Opera House em Londres. Recentemente eu produzi o documentário que é a estreia na direção da Bianca Comparato, O Elogio da Liberdade, que está no ar agora, e que é lindo, lindo, lindo. A Bianca fez uma estreia que imediatamente provou que ela pode ter uma carreira longa em direção e tudo. Mas escrevi alguns longas-metragens, de Cabeça Prêmio, que é a estreia na direção do Marco Rica, o qual eu tenho muito orgulho desse filme. Escrevi o Latitudes, que é um filme que eu dirigi,
Mais recentemente, eu adoro também, tenho o maior orgulho dele. E dirigi mais recentemente, escrevi mais recentemente o Marighella, que é a estreia da direção do Wagner Moura. Maior treta de todos os últimos maior treta anos. dos últimos, mas é um filme do qual a gente tem um profundo orgulho, claro. Por causa do tema e também cinematograficamente, porque... E por causa das voadoras que dá. Exatamente. O Wagner ele teve uma escolha muito acertada, na minha opinião, de fazer um filme de ação, mas que tem, né, um diálogo com discussões políticas muito fortes e atuais e tudo. Não eram atuais quando a gente escreveu o filme. Porque tem todo um tempo de maturação de um filme que a gente vocês não nunca previam, imaginou, né? O contexto bolsonarista, ele é tão previsível, clichê, ele tornou o filme mais contemporâneo do que ele poderia ser. Pela repetição de temas. Sorte pro filme, azar o nosso. Exatamente. O filme tem algumas frases, algumas falas que hoje a gente escreveu há 4 anos atrás e hoje são coisas que a gente lê e vê no Jornal Nacional direto. Então é assustador. Tenho, né, essa carreira de roteirista que atuou nessa geração de séries de televisão a cabo muito baseadas, né, em novas oportunidades de produção independente que foram surgindo, enquanto eu trabalhei em vários longas, mas a abertura da Los Bragas, ela de uma maneira foi um momento definidor de carreira para mim, porque eu ali com a Rita Moraes, a gente começou a produzir séries que eram nossas, né, e que de uma maneira a gente podia cuidar do percurso inteiro delas. Uhum. A gente produziu primeiro para a Netflix a Samantha, que acabou de lançar a 2ª temporada, que também é um projeto do qual eu me orgulho muito. Muito, muito. Samantha? Desde os 5. Não tô acreditando. A minha mãe era louca por você. Eu sou um patrimônio. Tombado, né, Samantha? Não, a razão pela qual eu me orgulho muito do Samantha é porque eu acho que o Samantha, ele por causa do trabalho dos roteiristas, ele oferece para o público uma linguagem de comédia que é muito rara no Brasil. A comédia no Brasil, ela com frequência, ela é depreciativa, ela tá fazendo piada das pessoas porque elas são altas, baixas, magras, gordas, ou por causa da origem delas. E o Samantha é uma série que a comédia vem da situação, a comédia vem do problema em que os personagens estão. Eu me orgulho muito disso. E a gente fez as 2 temporadas de Samantha, e a 2ª acabou de lançar, e em algum momento nos próximos meses a Netflix vai lançar a nossa 2ª série, que é uma série de drama chamada Sintonia. Que é do Condzilla? Que o Conde trouxe pra gente ali uma premissa original dos quais eram os temas que ele gostaria de trabalhar, e a gente foi estruturando uma história em cima. A gente no escritório agora, a gente está se entendendo cada vez mais como um escritório que desenvolve propriedade intelectual e se conectando muito com vozes emergentes do entretenimento e da cultura brasileira que trabalham ali com temas que lhes são caros e que são inovadores, que são originais, e que a gente entra de fato para dar essa estrutura narrativa, essa estrutura dramatúrgica que é necessária para o projeto ele crescer e virar uma coisa com começo, meio e fim, personagens que a gente acredita. Foi o caso do Sintonia ali, o Conde chegou com um universo para a gente que era importante para ele, que faz parte da carreira dele, da vida dele. Não é um projeto autobiográfico de forma alguma, mas que é o universo dele, ou o universo que ele gostaria de trabalhar, e a gente foi conversando com ele e formatando e criando personagens a ponto de... O Sintonia tá um projeto muito bonito e muito original. Tô curiosa. A gente está muito animado com ele. Saiba que você me fez chorar e morrer de rir no episódio 3 do Samantha. Eu não tava esperando chorar, e aí porque eu morri de rir na primeira temporada toda. Sim. Cara, a hora que veio o episódio 3, eu... que bom, foi feliz. incrível. Samantha tem uma coisa interessante, que ele é de uma primeira geração de comédias que já é assistida numa modalidade ali de binge watching, né? Ou seja, quem quer que esteja assistindo a temporada, está assistindo ela toda de uma vez só. A gente nunca fez isso antes, A gente nunca fez isso antes. Isso criou pra gente e pros roteiristas desafios muito interessantes. Como é que você faz uma comédia que
que no fundo vão ser 3 horas e meia, 4 horas ali de audiência olhando para aquilo. Isso faz com que os personagens, principalmente os protagonistas, eles tenham que ter arcos dramáticos mais desenvolvidos. Camadas mais profundas. Exatamente. Também, né? Aí quando você faz isso, o que acontece? Puxa a comédia pro drama. E aí você tem que puxar de volta pra comédia. Sim. Você fica nessa negociação ali permanente, mas vale a pena. Existe toda uma discussão hoje, no streaming como um todo, sobre o quanto que o gênero de comédia vai ser modificado por novos hábitos de consumo, né? Nossa, é verdade, que interessante. Interessante, é uma conversa que está começando agora, a gente está meio tentando participar dela e pensar, assim, tem desafios, alguns deles são econômicos e comerciais, porque toda plataforma de streaming, não só a Netflix, todas elas, mas elas pressupõem uma audiência internacional logo de cara, né? Que é bem mais difícil. O que é bem mais difícil em comédia, é um desafio extra. Pô. Amazon, Netflix, etc. Vocês vão ver que a plataforma, com frequência, ela nem te oferece as comédias internacionais, assim, pressupondo que a língua vai ser uma barreira e tudo. Que não acontece no drama, né? Muito mais fácil no drama. O drama ele viaja mais. Filme de terror, os de gênero, eles viajam. Não à toa, isso é algo cada vez mais abordado. O 3% que a Boutique produz é um projeto que é uma loucura. Eu não consigo pegar um voo regional, sei lá, na Europa, entre uma capital e outra, sem ter gente assistindo num laptop e tudo. Eu fico super impressionado como numa cultura completamente diferente da nossa, as pessoas no cotidiano delas, não é um público que está interessado. Você não espera, né? Não é um público que está em casa interessado em ver um pouco da produção internacional. Não, eles estão consumindo aquilo como o cotidiano deles. Eu fico muito orgulhoso assim, de produtos brasileiros estarem alcançando isso. Agora, o gênero da comédia especificamente é um gênero que tanto em termos comerciais como em termos de linguagem vai sofrer agora evoluções muito interessantes, porque as pessoas estão enxergando e assistindo de forma diferente. O trabalho que a Netflix faz com a dublagem dos produtos, a dublagem de Samantha, ela é primorosa, assim, é um trabalho, a gente tem, né, todos nós somos um pouco reativos a assistir produtos dublados e tudo, mas é por isso que as pessoas estão assistindo no mundo inteiro, porque a Netflix conseguiu trazer a dublagem dos projetos para um outro patamar de qualidade, de originalidade. O que você pode dar de dica para as pessoas que querem virar Felipe Braga um dia? Não, isso não é uma recomendação, mas Gente, ele é casado com a Rita, que é tipo girl crush meu, e ainda é cunhado da Alice Braga. Então eu ia querer virar Felipe Braga. Não deve ser legal ser você um dia. Para quem quer trabalhar como showrunner, a melhor coisa imediata a ser feita é ser um bom roteirista. E ao ser um bom roteirista, começar a se interessar por discussões de produção e tudo. Passear pelas outras áreas, para sair um pouco só da sala, né? Exatamente. As discussões de produção, elas acabam passando obrigatoriamente pelo departamento de direção de início. É engraçado que, como a gente tem uma tradição de cinema de autor, o assistente de direção, ele no Brasil, ele costuma querer ser diretor ou costuma ir para a direção. Mas isso é uma exceção brasileira. No resto do mundo, o assistente de direção ele vira produtor executivo depois, né? Sim. Por causa do tipo de processo com o qual ele lida. Qualquer pessoa que tem algum interesse em trabalhar sendo showrunner e tudo, primeira coisa, tem que parar de pensar em querer ser showrunner, porque ser showrunner é uma consequência de um trabalho em roteiro consistente. Você quer participar do processo criativo como um todo, né? E é isso. E de uma maneira, o showrunner ele abre o processo de roteiro para vários outros departamentos da produção. Isso para o diretor também oferece para ele desafios diferentes, porque na medida em que o diretor ele chega no processo num momento em que tantos aspectos criativos do projeto já estão definidos, ele tem uma sorte grande que é poder se concentrar nas cenas, né? Isso não é um problema, isso é um privilégio, assim, de você poder se concentrar na busca das melhores opções cinematográficas para a resolução da cena. E o começo do começo, para entrar numa sala de roteiro, porque eu ouço isso muito de gente que está começando, a dificuldade de quebrar a primeira barreira, assim. Tem que estar disponível, né? A carreira do roteirista é uma carreira que
que demora tempo. Isso que é o desafio dela. O roteirista, vamos chamar de júnior, assim, ele demora algum tempo, sobretudo, para ter autonomia, acho que essa é a palavra. É normal isso, assim, mas ele precisa de uma supervisão mais intensa durante um tempo mais longo. Por supervisão, eu não estou querendo dizer ser tutelado nem nada, mas ter alguém próximo dele dando feedback sobre o que ele está fazendo e pressionando ele por algo maior, melhor, mais eficiente. E ele tem que estar disposto a isso, ele tem que estar disposto a trabalhar em grupo. Isso todos, não só quem está Exatamente, começando. exatamente. Tem que estar essas pessoas que chegam e têm problema em receber crítica né, e essas desaparecem rapidamente. As melhores pessoas são aquelas que estão lá todo dia dispostas para tudo e querendo mesmo se lambuzar ali na confusão e tudo, sabe? Eu tenho muito orgulho de lá na produtora, são quase todos os roteiristas que trabalham lá, trabalham lá porque bateram na porta. Tem o Felipe Valerian Serra, por exemplo, que é um dos roteiristas principais do Samantha da segunda temporada. Ele entrou lá como estagiário da USP e hoje, 4 anos depois, é um dos roteiristas-chefes do Samantha. Tem vários roteiristas que trabalham com a gente porque deixaram o currículo, porque eram consistentes e tudo, e porque tem desejo de trabalhar, etc. Alguns deles vão se tornar showrunners, outros nunca vão porque não se interessam por isso, porque não querem entrar Não é minha praia, tipo, não querem entrar em produção, não querem entrar, e tudo bem, isso não é problema nenhum. Tem as pessoas que são mais aptas ou se interessam mais em dar um mergulho e ficar, né, ali dentro daquilo 24 horas por dia. Tem outras que é o meu caso até hoje em dia, que tem desejos mais panorâmicos, assim, de trabalhar os processos, trabalhar as equipes, trabalhar as pesquisas e tudo. Então, encontrar o seu caminho. Eu acho que tem um pouco de sorte, mas tem que cavar oportunidades. Você sabe, assim, cada vez mais os desafios são desafios né, para usar um clichê dos anos 90, de inteligência emocional um pouco também, né? Eu falaria que uma cagada a ser evitada, porque eu ia te perguntar agora, é não ser mala. É não ser mala. E é isso também, de ter inteligência emocional, de receber crítica, de seguir, dar duro. Exatamente. A gente está a gente tá vivendo um momento de empoderamento de tudo e de todos, o que é uma coisa super boa, super legal, né? Das diferenças serem respeitadas e das individualidades serem respeitadas. Isso é um grande avanço cultural, social, etc. Isso não pode, no entanto, ser confundido com uma soberba no funcionamento de equipes, no funcionamento de grupos, no funcionamento de trabalhos que são, às vezes, de compartilhamento mesmo, de desafios, de tensão, de pressão. Trabalhar com canais de televisão ou com plataformas ou com distribuidores são trabalhos de alta pressão, né? Você está sendo constantemente cobrado por processos, por resultados, por soluções. Você está correndo contra o tempo, você Exatamente. tem um orçamento determinado ali que você não pode E as pessoas sair que estão dele. te cobrando isso também estão sob pressão. Então, você está disponível, acho que essa palavra é importante, disponibilidade para fazer e refazer de novo e não desistir e não fazer bico. Não fazer bico. E às vezes é difícil mesmo. Eu vivi uma experiência que foi boa na segunda temporada do Samantha. A gente tinha um supervisor legal, todos eles são legais, mas os nossos primeiros supervisores do Samantha na primeira temporada, um era sul-coreano e outro era espanhol. Então, era uma comunicação que deu muito certo, mas deu muito certo porque todo mundo respeitava as diferenças culturais ali da conversa. Mas na segunda temporada teve um momento que foi interessante, que a gente estava trabalhando ali as premissas da segunda temporada, e elas eram reprovadas, e reprovadas, e reprovadas de novo, e reprovadas. E tudo que a gente oferecia era reprovado. Nossa, desespero, assim. E aí, num dado momento, eu falei, mas o que está acontecendo? Porque eu sei que o que a gente está oferecendo tem qualidade, e o que a gente está oferecendo é melhor do que a gente fez antes, e tudo. O que está acontecendo? Aí um deles me disse uma coisa interessante, falou, não, eu todo dia olho pro cronograma e eu sei que eu posso reprovar tudo por mais 10 dias e eu sei que quando eu reprovo vocês vêm com uma coisa melhor e depois melhor e depois melhor. Então, que legal que ele contou. Então eu vou passar mais 10 dias torturando. não torturando, mas pressionando vocês a entregar algo mais original, mais inovador, mais engraçado e tudo.
E ele cumpriu a promessa. Quando chegou no momento ali do cronograma, falou, ótimo, vamos em frente. Cara, que legal a gente contar que era Sim, isso. Assim, sim. vocês estão melhorando, então Exatamente. siga. Não era uma sessão de tortura, né? Um pouco era. Não, assim, era um pouquinho só, mas durante o processo também tinha uma orientação de, isso aqui, para esse lado é mais interessante, para esse lado é menos interessante, vamos tentar mais disso, vamos tentar menos daquilo. Tinha um jogo de ping-pong, né? Eu acho que a gente está prestes a entrar num momento muito legal do entretenimento brasileiro, porque as pessoas, primeiro porque o mercado consumidor brasileiro está sendo valorizado, então a gente tem players cada vez mais relevantes vindo e querendo produzir em quantidade. Uma coisa muito importante para roteirista é saber que é melhor você ter no teu currículo um crédito bom do que 10 medíocres. Quando vocês estiverem fazendo um projeto que vocês acharem ruins, saiam dele. Jura? Eu acho. Assim, cara, essa é uma dica ousada, porque a gente tem que pagar conta não, e tal, eu sei. Todo mundo já teve que fazer algum projeto cagado. Mas vai fazer outra coisa. Você não precisa trabalhar só escrevendo roteiro. Você pode trabalhar como assim, direção que escreve roteiro. Você eu pode tô pensando em outras áreas, né? Sim. O roteirista, quando ele trabalha no projeto, ele vai trabalhar durante 1 ano naquilo. Então é verdade. Aí você perdeu 1 ano da sua vida numa coisa que você não acha legal. E por mais que você tenha ganhado dinheiro, você perdeu tempo. Isso não vale a pena. E tem projetos que a gente trabalha e que às vezes eles são até engavetados e tudo, eles acabam não virando verdade. Mas você teve uma experiência de aprendizado com aquilo, né? Você teve uma experiência profissional. Você tem um currículo com coisas de má qualidade, quando você, numa década, vai talvez ter feito só 6, 7 projetos, é uma coisa séria. Então você tem que, até para você ter a energia de dar tudo por aquele projeto, você tem que acreditar nele. Você tem que acreditar. A carreira de roteirista é uma carreira que talvez demore 10 anos ali para você ter autonomia e conseguir sozinho. Conseguir escolher o projeto não cagado. Exatamente, e conseguir tocá-lo assim, com colegas, mas liderando aquilo. Agora, hoje a gente, até por causa do excesso mas por causa da disponibilidade de tantos projetos legais acontecendo, você consegue ter mais oportunidade de acertar e errar, acertar e errar, e com isso melhorar, né? Com isso se formar. Tem algum lugar que você queira chegar que você ainda não chegou? Sim, o lugar que eu quero chegar é do próximo projeto grande, legal, relevante. São os projetos nada muito diferente. Não, é sempre engraçado, me perguntaram isso. É sempre o desafio o desafio do projeto, né? Você está apaixonado por aquele projeto, você quer ver aquele projeto acontecendo. É muito louco porque a gente fica fiel, né? A cabeça vai. Como produtor, nesse contexto, eu desejo que a gente consiga cada vez mais trabalhar num contexto de realização que, por exemplo, a gente filme menos páginas por dia. Né? Ter um respiro. Assim, porque isso é um limitador da qualidade dos projetos. Tem vários colegas que com frequência se veem tendo que filmar 9, 10 páginas por dia de um projeto. Eu já fiz mais que isso. Porque o orçamento é muito brutal. Da TV paga, ele tem encolhido em comparação ao VOD, né? Sim. Então, gente, é foda. É muito brutal, e aí às vezes você tem um projeto que é muito legal, mas ele vai se degradando um pouco por causa das condições. A solução para isso é a gente ficar insistindo em projetos cada vez mais legais, projetos que olhem para o público, né, que entreguem para o público algo que emocione, divirta eles, para a gente conseguir começar a ter números mais expressivos de bilheteria, de audiência, e com isso, e com uma relevância comercial que os projetos têm, conseguir negociar condições de trabalho cada vez mais legais. Obrigada. Obrigado. Gente, não paquerei ele nenhuma vez, só em respeito à Rita e a Paula Knudsen. Então. Muito bom.